Nós convidamos o consultor de políticas educacionais, Tomás Veloso. Bom dia, Tomás. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Você acredita que já é momento de retirar essa questão, que deixe de ser facultativa esse retorno às aulas? Ou seja, que tanto as escolas municipais, quanto as estaduais, quanto as particulares sejam obrigadas a retornar? Bom dia, Mariana, bom dia, William, bom dia a todos aqueles que nos ouvem. É importante a gente entender todo um cenário, um contexto, né, relacionado à volta da vacinação por parte dos professores. Então, a gente teve um movimento de vacinação dos professores de massa desde junho deste ano. Então, a gente começou a avançar nessa perspectiva, tendo a possibilidade, visando ainda neste semestre, no caso agora no segundo semestre, esse retorno às aulas presenciais. Então, em agosto, né, houve um pronunciamento do próprio secretário estadual de Educação, professor Rocieli, onde ele diz que haveria a possibilidade desse retorno já ocorrer em setembro, né? Então, dado aí o seu grupo de pesquisadores, de consultores, a gente entende, né, que foi prorrogado um pouco esse retorno, dado aos contextos do Covid no próprio estado de São Paulo, mas já era algo de se esperar. Então, a gente já estava meio que prevenido dessa situação e a gente tem que pensar um pouco além, né? Não apenas no retorno, mas e sim na recuperação da aprendizagem desses alunos. Até porque vai ser uma grande surpresa, né, Tomás? William Travassos falando, a gente não sabe, depois de quase 2 anos de interrupção das aulas e desse modelo remoto, como essas crianças vão retornar em matéria do conhecimento e a saúde emocional dessas crianças. Porque todos nós estamos acompanhando aqui, através da Jovem Pan, no Brasil inteiro, os relatos de pais falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre as dificuldades que essas crianças tiveram no período de pandemia. Então, é um desafio a mais, né? Perfeitamente, William. Na verdade, o desafio, como sempre, como tudo que envolve a educação brasileira, é um desafio gigantesco, né? Nós temos 2 pesquisas que, pelo menos para mim, são referenciais no Brasil. Uma realizada no próprio estado de São Paulo, pelo professor do INSPER, o Ricardo Paes e Barros, né? E aqui, no estado do Ceará, realizado pela equipe do Programa Cientista-Chefe em Educação Básica, comandado pelo professor Jorge Lira, que já detectam a dificuldade de aprendizagem desses alunos, principalmente em língua portuguesa e matemática, ao longo desse período todo de ensino remoto, né? Um dado alarmante que a pesquisa do próprio professor Paes de Barros levanta é que há a possibilidade do aluno finalizar o ensino médio sem ter aprendido nada nesse segmento, né? Então, é realmente um dado muito preocupante que a gente precisa estar antenado, não apenas do ponto de vista de saber que vai haver lacunas, mas como que a política pública pode atuar para atenuar esse gap de aprendizagem. E aí, complementando com o segundo ponto que você levanta, William, a saúde emocional tanto dos alunos quanto dos professores, dos gestores, está todo mundo muito desgastado de uma circunstância que a pandemia nos levou de precariedade. Ninguém estava preparado para dar aula olhando para a tela de um computador, o aluno não tinha um dispositivo, a gente não tinha muito bem como arquitetar uma solução ótima para uma situação emergencial como foi o caso da pandemia. E, consequentemente, as questões psicológicas, sociais, de interação humana serão algo que precisam ser adressados, endereçados, na verdade, para que a gente tenha um retorno saudável, principalmente também do ponto de vista mental, para todos, não apenas para os alunos, mas alunos, professores e gestores escolares. Falando em lacunas, agora a gente entra na questão do Enem, né? O Enem, na verdade, ele teve a última taxa de inscritos dos últimos anos. O senhor acredita que agora, voltando para as aulas presenciais, com esses alunos voltando, talvez eles fiquem mais motivados e aí sim essas taxas voltem a subir? Olha, Mariana, é uma pergunta difícil de ser respondida, dado o contexto de uma pesquisa que foi realizada pelo próprio INEP, né, no início do ano, onde mais de 60% dos alunos indicaram a possibilidade do não retorno às aulas presenciais, né? Então, na verdade, pensar em Enem é um ponto é a ponta do iceberg, né? A gente tem que pensar numa política de permanência desse aluno e uma rede de proteção que dê a possibilidade dele pelo menos ingressar novamente à escola, dando condições de aprendizagem e de sociabilidade dele.
né? Então, o Enem é uma preocupação, claro, deve ser, é o maior exame de ingresso no ensino superior a nível nacional, né? Então, a gente precisa entender, sim, esse decaimento dessa taxa do exame, que é normal, na minha opinião, é normal, até por todas as circunstâncias que a gente vem vivendo, todas as questões políticas envolvidas aí nesse exame, né? Nas decisões, e também pensar que o Brasil, a política pública educacional brasileira está mudando. Nós temos novo ensino médio, nós teremos um novo Enem, nós teremos um novo SAEB, então muita coisa precisa ser debatida, melhor compreendida, para a gente conseguir avançar nessa pauta da política pública com qualidade, focando nessas lacunas de aprendizagem desses alunos. Falando em políticas públicas, nós estamos falando do Enem num modelo tradicional antes pandemia. Pós-pandemia, nós precisamos repensar completamente essa forma de avaliação, ou eu estou equivocado? Porque assim, as coisas mudaram. Nós estamos em plena transição, professor. Duas coisas que eu vou pontuar, na verdade, baseado na sua fala, William. A primeira é que o Enem ele já vai mudar. Já existe uma política proposta pela Lei 13.415 que altera a estrutura do ensino médio brasileiro. Então, para o próximo ano, a gente já teria uma mudança do Enem. O que a gente tem chamado, os especialistas e quem atua na área da educação, do novo Enem. A ideia é que, tendo um novo Enem, e dado que nós passamos por uma situação de pandemia muito difícil, como que a gente consegue alinhar a mudança a essa realidade? Eu acho que esse é o grande desafio dos propositores de políticas públicas, da gente encontrar essa sinergia entre o que está posto e o que está sendo proposto. Professor, para que a gente possa se encaminhar agora assim, para o final da nossa entrevista de forma breve, eu sei que é um tema que não existe muita brevidade, mas de que forma as questões sociais que foram evidenciadas na pandemia contribuíram também para essa evasão escolar? E mais que isso, nesse momento onde a gente fala em repensar políticas públicas, não seriam só políticas públicas educacionais, mas principalmente sociais, né? Perfeitamente, perfeitamente. Acho que a ideia, né, eu, na verdade, defendo o conceito da gente trabalhar colaborativamente, né? Um pacto pela e para a aprendizagem dessas crianças, desses adolescentes, é fundamental. E esse pacto ele deve vir tanto dos municípios, quanto do Estado, quanto do governo federal. Se nós não dermos as mãos para tentar sanar a este problema específico que a gente está enfrentando e vai enfrentar ao longo dos próximos anos em relação à pandemia, a gente vai ter muita dificuldade num curto período, né? Eu diria para você daqui a 5 ou 10 anos, em principalmente renovar a nossa capacidade tanto de força de trabalho, de criatividade desses alunos que em breve estarão no mercado de trabalho, fazendo parte de uma economia que vem passando por dificuldades, tanto pela questão de decisões políticas quanto da própria pandemia, né? Então a gente tem todo um contexto importante para entender que a educação não vai salvar tudo. Nós precisamos ter políticas sociais de assistencialismo para que a gente crie uma rede de proteção desses alunos, né? Quando eu falo em rede de proteção, eu estou falando de uma assistência mental, à saúde mental desses alunos, uma assistência psicomotor, uma assistência de inclusão, uma assistência aos professores, aos gestores. Então, a gente precisa pensar numa política que seja sistemática. E aí envolve secretária de educação, secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria de serviço social, secretaria de segurança pública, né, pensando no bem-estar social da nossa população, que eu acho que essa é a verdadeira finalidade de qualquer política pública, pensar no bem-estar social da nossa população. Nós conversamos com Tomás Veloso, consultor de políticas educacionais. Muito obrigada, professor. Obrigado, Tomás. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.